Certo, turma boa? Continuando a nossa aula sobre dinâmica da crosta terrestre, só que agora parte 3, tá? Nossa última parte 3, nós vamos falar sobre os agentes exógenos, tá? Os agentes destrutivos do planeta Terra, beleza? Pessoal, antes de falar sobre os fenômenos exógenos, eu quero só dar duas dicas sobre geomorfologia brasileira, tá? Primeira dica que eu vou deixar com vocês é o seguinte: o Brasil é considerado um país de altimetria baixa, tá? O que significa país de altimetria baixa? O nosso território, ele fica com uma média altimétrica, uma média de altitude, no intervalo de 450 a 600 metros de altura acima do nível do mar, tá? Essa altimetria é considerada, na geomorfologia internacional, uma altimetria baixa. Então o Brasil é um país de terras baixas. Se você compara, inclusive, o território brasileiro com os nossos vizinhos, nossa, fica muito claro, muito nítido como nós somos um país de baixa altitude, baixa altimetria, ok? Mas o que explica o Brasil ser um país de altimetria baixa, tá? Primeiro, a idade. Os nossos terrenos geomorfológicos, as nossas rochas, né, a formação física do subsolo brasileiro é de uma antiguidade muito grande, tá, pessoal? É de um tempo muito grande de formação, beleza? Quando eu falo de tempo muito grande, e ainda por cima considerando que estamos falando de tempo geológico, então realmente é muito tempo. O Brasil tem terrenos formados na era pré-cambriana, que é a primeira era geológica da Terra. Um exemplo disso é o Cerrado brasileiro, tá? Aquelas rochas que compõem o Cerrado são rochas do período pré-cambriano. Então a idade é um fator que explica o porquê o Brasil é um país de baixa altimetria. Ok? Beleza. O segundo fator que explica pelo qual o Brasil é um país de baixa altimetria é pelo fato de nós estarmos no centro de uma placa tectônica. A professora, peraí, o que tem a ver o Brasil ser um terreno baixo, ser um país de terrenos baixos, mas está no centro de uma placa? Lembra que lá nos fenômenos endógenos, eu comentei com vocês que as regiões intraplacas, ou seja, as regiões ali no centro de uma placa tectônica, sentem menos os fenômenos endógenos. Em compensação, as áreas entre placas, a divisória, a falha tectônica, é onde nós mais sentimos os fenômenos endógenos. Então significa que nas regiões entre placas ocorre muito epirogênese, orogênese e vulcanismo. Nas regiões intraplacas, no centro delas, esses fenômenos praticamente não ocorrem. Então o Brasil, por estar no centro de uma placa, praticamente não tem fenômenos endógenos, não tem fenômenos construtivos. Em compensação, fenômenos exógenos, o Brasil tem e tem muito. O Brasil é um dos campeões em fenômenos destrutivos do mundo, ou seja, fenômenos que vão esculpindo o relevo. Então somos fatos. Somos muito antigos, estamos então com um terreno há muito tempo sofrendo erosão, e ainda por cima nós não temos quase fenômenos construtivos, só fenômenos destrutivos. Juntando esses dois fatores, idade e o fato de nós termos mais destruição do que construção, forma-se um país de terrenos baixos, tá? Então, uma das observações que eu queria fazer para vocês antes de falar sobre os fenômenos exógenos é isso, tá? A segunda dica que eu vou deixar com vocês, pessoal, nós vimos já nas nossas aulas sobre as formas morfológicas da Terra, ou seja, as maneiras como a superfície pode aparecer, né? A morfologia. Nós podemos ter planície, planaltos e escarpas, depressões e dobramentos. Beleza. Só que, pessoal, nas regiões de planície e nas regiões de depressão, ok? Nas planícies e nas depressões, nós temos áreas que nós chamamos de geografia de áreas em construção. Professor, por que áreas em construção? Porque nas planícies e nas depressões, a sedimentação é maior do que a erosão. Sedimentação maior que a erosão. Ou seja, planícies e depressões mais recebem sedimentos, ok? Ou seja, ocorre a sedimentação, a junção, o acúmulo de sedimentos, do que perdem. O que faz perder sedimentos é a erosão. Então, por força da gravidade, inclusive, depressões e planícies, tá? As depressões e as planícies recebem mais sedimentos do que perdem, ok? Então, por isso são áreas em construção. Isso é por força da gravidade. Em compensação,
planaltos e dobramentos são áreas da geografia consideradas em destruição, porque são regiões onde a erosão é maior que a sedimentação. Ou seja, perde-se mais sedimentos, desgastam-se mais sedimentos do que recebem. Fechado? Professor, mas espera aí, qual que é a forma de relevo predominante no Brasil? No Brasil, a forma predominante são planaltos. O Brasil é considerado um país planáltico. Mais um fator que explica por que nós temos baixa altimetria. Porque a forma de relevo mais comum no Brasil são os planaltos. Ou seja, é uma forma morfológica que mais perde sedimentos do que ganha. Fechado? Ok. Pessoal, agentes exógenos, os fenômenos destrutivos, tá? Como eu já falei e repito, eles ocorrem de fora para dentro e vão esculpindo, vão destruindo as estruturas construídas pela própria Terra através dos fenômenos endógenos, tá? Então eu coloquei aqui, ó, agentes exógenos esculpem a crosta terrestre, tá? O principal elemento que esculpe a crosta terrestre é a água. A água é o agente exógeno mais comum e mais destrutivo da Terra, tá? Do nosso geóide. E os fenômenos exógenos, eles são processos constantes. Como assim, professor? Os endógenos, pessoal, não são constantes. Exemplo, o tectonismo, ele pode acontecer e depois paralisar. O vulcanismo pode começar e pode paralisar. O sismo começa e paralisa. A orogênese, mesmo que numa escala geológica de tempo, ela começa e termina. A hipirogênese também. Os agentes exógenos, não. Eles não são pontuais, eles são contínuos. Desde quando formou a atmosfera da Terra, vocês vão entender, inclusive daqui a pouco, qual que é a relação dos agentes exógenos com a atmosfera. Desde que se formou a atmosfera da Terra, os fenômenos exógenos começaram e não pararam mais. No caso do nosso país, do Brasil, como nós praticamente só temos eles, tá? Só os agentes exógenos, automaticamente tornamos um país de terrenos baixos. Ok? Pessoal, vamos lá. Existem dois agentes exógenos, intemperismo e erosão, tá? Nessa nossa primeira videoaula de fenômenos exógenos, parte 3, eu vou explicar o intemperismo e um comecinho sobre a erosão, tá? Vamos lá. O intemperismo, pessoal, ele de certa forma é visto como uma erosão, tá? Só que é uma erosão microescalar. Nossa, professor, como assim? Nós não conseguimos enxergar o intemperismo, pessoal. Porque o intemperismo, como ele acontece numa microescala, a gente não vê. Na verdade, o intemperismo é a erosão que ocorre dentro das rochas, tá? Então as rochas, elas sofrem um processo de desgaste de dentro para fora, beleza? E quem produz esse desgaste é principalmente a água, tá? Quem mais produz vamos colocar assim, o processo de desagregação das rochas acaba sendo a água. Então vamos montar um resuminho primeiro do que seria o intemperismo, tá? Então, o intemperismo é um fenômeno exógeno, destrutivo. Ele produz a desagregação das rochas, as rochas se desfazem, numa escala micro, okay? É dentro da rocha, nós não conseguimos ver, e é graças ao intemperismo que se produz os solos. Os solos vêm do intemperismo de rochas. Beleza, pessoal? Inclusive, nós temos um tipo de solo, como esse aqui do fundo, apelidado de terra roxa. A terra roxa vem do intemperismo do basalto. Nossa, espera aí, professor, nós estudamos o basalto já. Sim, lá nos tipos de rocha. O basalto é uma rocha magmática de formação extrusiva. Ok, então é um processo de vulcanismo, um processo endógeno que forma o basalto. Mas ao longo do tempo, o basalto ele vai sofrendo desgaste, o intemperismo, tá? O intemperismo seria um desgaste, uma erosão numa microescala de dentro para fora, tá? Começa dentro da rocha. O basalto começa a desagregar os seus sedimentos e pouco a pouco ele vai virando solo, beleza? Esse solo, fruto do desgaste do basalto, é chamado de terra roxa, beleza? É um processo, pessoal, que demora de 3 a 12 mil anos, tá? Pessoal, perceba que o intervalo de tempo é muito grande, né? É porque o intemperismo, ele depende muito, pessoal, do grau de ocorrência dele.
Então, por exemplo, são regiões muito chuvosas, muito úmidas, o intemperismo é mais rápido. Se são regiões mais secas, se são regiões, por exemplo, que apresentam menor umidade, o intemperismo é mais lento, ok? E depende muito do grau de resistência também das rochas, tá? Em áreas de rocha magmática, o intemperismo é mais lento, que como nós vimos lá em tipos de rocha, as rochas magmáticas são resistentes. Mas se o intemperismo está ocorrendo em área de rocha sedimentar, aí já é um processo bem mais rápido. O intemperismo em rochas sedimentares acontece bem mais rápido porque as rochas sedimentares são pouco resistentes. Fechado? Mas esse pouco tempo e muito tempo é numa escala geológica. Beleza? Pessoal, existem 3 tipos de intemperismo. Existe o intemperismo físico, químico e biológico. Na verdade, pessoal, ambos são o processo de desagregação das rochas numa microescala que dá origem aos solos. O que muda de um intemperismo para o outro é o fator que provoca o intemperismo. Por exemplo, o intemperismo físico ele é causado de uma forma meio mecânica, tá? Ele é, pessoal, causado pela variação de temperatura. Então imagina, uma rocha durante o dia, ok? Ela sofre forte insolação e automaticamente, como luz é calor, ela sofre um aumento da temperatura. Então, de dia, com o calor, as rochas dilatam. Beleza? Mesmo sejam milímetros, mas ela dilata. Chega de madrugada, por exemplo, com a ausência de luz, a ausência de calor, a rocha comprime. Depois, no outro dia, dilata. Depois, de noite, comprime. De dia, dilata. De noite, comprime. Então, pouco a pouco e mecanicamente, a rocha vai sofrendo um processo de sanfona. Ok? Diariamente isso acontece. Então, com o calor do dia, ela dilata, com o frio da noite, ela comprime. Beleza? Esse processo mecânico de dilatação e compressão vai provocando fendas na rocha, trincas, fissuras, dando-se início a um processo de desagregação. Ok? Imagino que o intemperismo físico, né, que porventura também pode se chamar de intemperismo mecânico, como ele é provocado por variação de temperatura, então automaticamente eu imagino que vocês saibam onde ele mais acontece. Onde nós temos as maiores variações de temperatura, ambientes desérticos e semidesérticos, áridos e semiáridos. Esse é o intemperismo que mais ocorre no sertão nordestino, ok? Como lá nós temos uma amplitude térmica, uma variação de temperatura muito grande, então nós temos muito esse processo mecânico de sanfona das rochas, beleza? O intemperismo químico, ele é um intemperismo causado pela água e o oxigênio. A água e o oxigênio penetram as fissuras das rochas, tá? Inclusive os poros da rocha, e lá dentro começa a fazer o descolamento dos sedimentos, beleza? Então, o intemperismo químico é provocado pela água e pelo oxigênio. Então, a água e o oxigênio penetram as fissuras dos poros da rocha e, pouco a pouco, vai soltando os sedimentos que a compõem. Ah, professor, o intemperismo químico, então, está associado ao físico? Completamente. O intemperismo físico ele pode causar a abertura de fissuras na rocha e a água e o oxigênio aproveitam essas fissuras, penetram em maior quantidade e começam a provocar o intemperismo. Então, eles possuem ligação com toda certeza. O intemperismo químico, como é provocado principalmente pela água, então regiões mais chuvosas e mais úmidas, nós temos esse intemperismo. O intemperismo que acontece na Amazônia ou aqui na zona da mata, né, na Mata Atlântica, aqui no Brasil, beleza? Próximo do mar ou próximo de florestas muito úmidas. E o intemperismo biológico, esse é um intemperismo que acontece numa escala, vamos colocar assim, menor, porém ele é um intemperismo mais rápido, tá? O tempo de desagregação das rochas com o intemperismo biológico é maior, tá? O intemperismo biológico ele é causado pelas raízes de plantas e causada por animais escavadores, beleza? Então a raiz de árvores, principalmente, e animais escavadores, como o tatu e tal, vão provocando essa destruição, essa desagregação das rochas, beleza? A raiz tenta penetrar as rochas à procura, principalmente de umidade, e os animais escavadores, ao cavar os túneis, também vão ralando, né, as rochas, vão arranhando e vão ralando as rochas e provocando um certo processo de desagregação dos sedimentos também, beleza? Então essas são as 3 formas de intemperismo. Causado pela variação de temperatura, intemperismo físico. Causado pela água e pelo oxigênio, intemperismo químico.
e causado por raiz de plantas ou animais escavadores, intemperismo biológico. Os três intemperismos, de qualquer maneira, possuem relação entre eles e são agentes desagregadores de rochas, desfazem as rochas, numa microescala, de dentro para fora, e dá origem aos solos. Tá? A velocidade do intemperismo depende da intensidade do fenômeno e do grau de resistência das rochas. Fechado? E pessoal, já começando a entrar em erosão, erosão já é o desgaste da superfície como um todo, beleza? A gente consegue ver a erosão, porque a erosão já é o desgaste de paisagens, assim, tá? É um fenômeno já em média e grande escala, assim, já consegue observar isso de uma maneira muito mais fácil, tá? Ela é vista a olho nu. Mas essa transformação, esse desgaste da superfície numa escala maior de visualização, ocorre sempre em 3 etapas, tá, pessoal? Isso é muito importante. É simples, mas é importante para a gente entender depois a nossa próxima e último vídeo aula de dinâmica da crosta terrestre. A erosão, ou seja, o desgaste da superfície numa grande escala, acontece sempre em 3 etapas, que nós chamamos na geografia de processo erosivo, tá? Basicamente, primeiro nós temos o desgaste da superfície, ok? O desgaste da superfície, o fato então de destruir ela. Nós temos o transporte dos sedimentos, afinal de contas, os sedimentos erodidos não desaparecem, eles são transportados. E por último, nós temos a acomodação dos sedimentos ou a sedimentação. É onde os sedimentos eles param o seu caminho final. Tá? A erosão sempre ocorre nestas 3 etapas. Desgasta, transporta o sedimento e depois acomoda ou acumula o sedimento num processo chamado de sedimentação. Isso é processo erosivo, tá? Então, sempre ocorre em 3 etapas. No caso, pessoal, nos planaltos e nos dobramentos, ok? Ocorre-se mais esse fenômeno. A primeira etapa do processo erosivo, o desgaste. Já nas planícies e nas depressões, ocorre mais a acomodação. Por isso, ok, que nós dissemos que planaltos e dobramentos estão em destruição e por isso que nós dizemos que planícies e depressões estão em construção. Porque nessas 2 últimas formas de relevo é onde nós temos a sedimentação. Ok, pessoal? Nós vamos dividir a erosão em fatores erosivos, ou melhor, causas erosivas, tá? A primeira causa que nós vamos ver é a erosão pluvial, tá? A erosão pluvial é a erosão causada pelas chuvas. Por isso que é mais comum em áreas de clima tropical, que é um clima extremamente chuvoso. Beleza, pessoal? Basicamente, para uma região sofrer mais ou sofrer menos erosão pluvial, depende de 3 fatores. Um fator óbvio e o outro talvez menos óbvio, mais geográfico, tá? Basicamente, uma região pode sofrer mais ou menos erosão considerando, primeiro, obviamente, o nível de chuvas. Tá? Esse é um fator óbvio. Quanto maior o nível de chuvas, maior a erosão pluvial. Quanto menor o índice de chuvas, menor a erosão pluvial. No caso do Brasil, as áreas do litoral e a região amazônica é quem mais sofre com erosão pluvial. Em compensação, a Caatinga e o Cerrado é quem menos sofre. Beleza? Declividade do relevo, a inclinação do relevo, ok? É um fator importante. Áreas de relevo inclinada sofrem mais erosão pluvial, porque ao bater a água da chuva, a chuva escorre, tá? Essa água escorre, acelerando a erosão. Em áreas planas, a água da chuva bate em poça. Aí automaticamente nós temos menor capacidade erosiva, ok? Inclusive, se a erosão pluvial acontece em áreas planas, tende a ocorrer um fenômeno que nós chamamos de splash apenas, tá? Que é o buraquinho que a gota da chuva provoca nos solos, ok? Já em áreas inclinadas, além do splash, ocorre a erosão laminar, que é esse fato de arrancar os sedimentos que estão na superfície, já que a água ganha velocidade, tá? Rio de Janeiro e Espírito Santo sofrem muito com a erosão pluvial, porque além de ser áreas chuvosas, tá no litoral brasileiro, possui relevo muito inclinado. Espírito Santo e Rio de Janeiro são estados serranos, então eles têm um relevo bastante inclinado. Por isso que a erosão lá ela ganha tanta capacidade, tanta velocidade e intensidade. Tá?
E pessoal, um terceiro fator importante para a erosão pluvial é se há ou não cobertura vegetal. Com cobertura vegetal, nós temos uma menor intensidade de erosão, mas ela acontece. Sem cobertura vegetal, essa erosão ganha intensidade e pode virar tragédias, como vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Erosão pluvial, então, depende desses três fatores: nível de chuvas, declividade, ou seja, a inclinação do relevo, ou se há ou não presença de cobertura vegetal. Atinge mais regiões de clima tropical e podem afetar tanto ambientes urbanos quanto rurais. Em ambientes urbanos, a erosão pluvial pode produzir um fenômeno chamado escorregamento de massa. Você tem uma área inclinada que foi desmatada, normalmente para iniciar um processo de urbanização irregular, ilegal, tá? Basicamente, a água da chuva vai bater nessa encosta e vai escorrer, o que nós chamamos de erosão laminar, que é essa erosão quando a água da chuva escorre pela vertente, tá? Como você já não tem mais a vegetação para proteger essa encosta, esse solo se desprende e escorrega. Ok, pessoal? Em ambientes urbanos, principalmente em ambientes urbanos inclinados, como encostas de serras, a erosão pluvial, somada à erosão laminar, pode produzir o escorregamento de massa, fenômeno também que a gente chama popularmente de deslizamento, desmoronamento e assim por diante. Fechado? Então, em ambientes urbanos, ok? Nós podemos ter os escorregamentos de massa. É a erosão pluvial somada à erosão laminar, que é essa erosão que vai arrancando os sedimentos superficiais, beleza? Da litosfera, ok? Da superfície. Em ambientes rurais, a erosão pluvial afeta-se muito, ok? Só que em ambientes rurais, a erosão pluvial ela vai basicamente se intensificando aos poucos, ok? Imagina que nós temos uma região, uma propriedade rural, por exemplo, onde o solo está exposto. Ou seja, solo exposto é o solo sem cobertura vegetal nenhuma, nem plantio e nem mata nativa. Começa a chuva nessa região. A chuva vai bater nesse solo e também vai escorrer, provocando erosão laminar. Okay? A primeira etapa da erosão é vista como em forma de ranhuras, como se fossem caminhos, pequenos caminhos. A água bate e escorre e vai abrindo pequenas canaletas. Essas primeiras canaletas nós podemos considerar como primeira etapa da erosão pluvial. Okay? Pluvial laminar. Beleza? Em ambiente rural. Essa erosão, pessoal, quase não tem profundidade, então ela não é grave. É só você tombar a terra e iniciar o cultivo ou plantar a vegetação nativa que você interrompe o processo. Só que apesar dela não ser grave, caso ela não for cuidada, nós podemos ter a sua intensificação. Essa primeira etapa é chamada de sulcos. Então são pequenas ranhuras, tá? Pessoal, é sulcos com L no meio, tá? Essas pequenas ranhuras provocadas pela erosão pluvial laminar em ambientes rurais. Se caso isso não for corrigido, se não for tombado esse solo e iniciar a atividade agrícola ou o plantio de cobertura vegetal, esses sulcos podem ganhar profundidade. Quando os sulcos ganham profundidade, ou seja, intensifica a erosão pluvial laminar, aí nós temos a formação de ravinas. Ravinas já são consideradas o aprofundamento dos sulcos, beleza? É a segunda etapa da erosão pluvial laminar em ambientes rurais. As ravinas dá para corrigir, tá? Existem técnicas para corrigir áreas de ravinamento, ok? Tem que cercar essa área, tem que repor o solo, tombar o solo, iniciar a agricultura ou iniciar, no caso, aí, a cobertura vegetal e assim por diante, beleza? Só que as ravinas, apesar de serem reversíveis, assim como os sulcos, são reversíveis. Se ela não for cuidada, ela pode transformar-se em vossorocas. Vossorocas é a terceira e última etapa da erosão pluvial laminar em ambiente rural. É quando a ravina se aprofunda tanto, a erosão se aprofunda tanto, que ela alcança o lençol freático. Se a erosão alcançar o lençol freático, pronto, nós temos um vossorocamento. Problema. Se uma erosão alcançou este nível,
Se a erosão alcançou o lençol freático, tornou-se vossoroca, isso é irreversível, tá, pessoal? O vossorocamento é irreversível. É possível apenas você paralisar o processo. Você consegue paralisar o processo cercando essa área, plantando vegetação nativa em volta, tentando segurar esse barranco com bambus trançados, mas você não consegue recuperar a área, tá? Então, em ambientes urbanos, a erosão pluvial pode causar o escorregamento de massa, o desprendimento de solo de vertentes, ok? E em ambientes rurais, a erosão pluvial laminar pode provocar a erosão e desgaste em etapas. Sulcos, pequenas ranhuras sem profundidade, ravina ou ravinamento, quando a erosão ganha profundidade, e vossorocas, quando a erosão toca o lençol freático de tão profunda. Tá? Para evitar que aconteça a erosão em ambientes rurais, é importantíssimo a curva de nível. Afinal de contas, com curva de nível, você consegue tirar a velocidade da água, você consegue tirar a capacidade de erosão dela. Beleza? Então a água, em vez de escorrer com velocidade, ela vai parar dentro dos degraus das curvas de nível. Beleza? E é fundamental hoje usar uma técnica chamada plantio direto. O plantio direto é quando você faz um cultivo sem arrancar a palha do cultivo anterior. Então, se plantou milho, ao invés de arrancar a palhagem e plantar uma nova safra, você deixa um tapete de palha da safra anterior. Colhe o milho e deixa a palhagem ali. Se é soja, colhe a soja e deixa a palhagem ali. Se é cana-de-açúcar, deixa a palhagem ali. Planta-se a nova safra entre a palhagem. Por quê, professor? Para evitar que a chuva, durante a entre-safra, antes de brotar a safra nova, para evitar que a chuva bate direto no solo, e sim bate na palhagem. Beleza, pessoal? Então, curva de nível desacelera a erosão porque tira a velocidade da água, tira a erosão laminar. E plantio direto evita o contato direto da chuva com o solo, a força mecânica, a pancada da chuva no solo, então evita começar o splash, que é uma etapazinha inicial da erosão. Fechado? É o plantio entre a palhagem da safra anterior. Curva de nível, plantio direto, evita-se a erosão em ambientes rurais. Pessoal, então essa é a nossa primeira videoaula de fenômenos exógenos. Eu vou gravar a segunda etapa para mandar para vocês, ok? Então até já!